O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que a gente escutou, ele toca aquilo que é o núcleo, a essência do anúncio do Evangelho, o anúncio da nova vida em Cristo, uma vida liberta de toda essa precariedade da vida que o homem conhece no mundo. Como a gente teve oportunidade de refletir ontem na celebração das cinzas aqui na Matriz, o ser humano no mundo vive a sua condição, a sua existência como uma corrida desesperada contra a morte. Diante da morte inevitável, o ser humano procura adiar ela o máximo possível. Ele adia a morte, ou tenta adiar a morte, fazendo um caminho de afirmação de si mesmo. Se sente seguro quanto mais glória, prestígio, fama ele tem para alimentar o seu orgulho, para alimentar a sua ilusão de autossuficiência. Se sente seguro quando acumula cada vez mais os bens deste mundo, coloca neles a sua segurança. Também se sente seguro porque se aliena, se entorpece por meio dos prazeres do mundo. As três estratégias que, de alguma forma ou de outra, concentram todos os pecados, porque elas tornam o ser humano um escravo e fazem com que ele mate o seu irmão. Todas essas três estratégias de autoafirmação, elas colocam a mim mesmo como fim e tudo mais como meio, inclusive os demais seres humanos. Eu coloco a meu serviço, uso como coisas e também jogo fora quando não preciso mais delas ou não me ajudam a andar por esse caminho da autoafirmação. Esse, irmãos e irmãs, é o caminho daquele que quer salvar a sua vida. Um caminho iludido, inútil, porque quanto mais o ser humano, por essas três estratégias, tenta correr da morte, na verdade ele está correndo mais rápido ao encontro dela.
E não somente a morte biológica, mas a morte eterna, que é a não comunhão, o estado da última solidão do homem, da solidão mais fundamental dele, que é a solidão de Deus, a solidão de estar separado, desconectado de Deus. Então, esse é o caminho de quem tenta salvar a sua vida e acaba perdendo a sua vida. Mas Jesus anuncia um novo caminho, esse caminho que ele expressa aqui como por causa de mim, ou seja, o caminho da vida em Cristo, caminho da comunhão com Cristo. Quem anda por esse caminho anda na contramão do mundo e, portanto, sofre perseguição, sofre represálias, porque não se comporta como o mundo espera que a pessoa se comporte, ou seja, por aquele caminho da autoafirmação. Mas aquele que vive em Cristo e permite pela sua fé que Cristo viva nele, começa a viver a forma de vida própria de Cristo, que é a forma da oferta, a forma do oferecimento, essa forma de vida que a gente faz experiência direta e profunda dela até o fim, em cada Eucaristia, onde Cristo se coloca diante de nós como essa oferta ao Pai e alimento a todos nós. E isso é viver cristicamente, viver eucaristicamente. Como dizia São João Paulo II, somos chamados a sermos Eucaristias vivas, oferenda a Deus e alimento aos nossos irmãos. Quem segue a Cristo por esse caminho, certamente vai experimentar a contrariedade, a contradição no mundo, mas também, ao mesmo tempo, vai experimentar a profunda alegria, a profunda liberdade, a profunda paz que o mundo procura e que não encontra, porque não tem como encontrar com as estratégias do mundo. Só aquele que se entrega a Cristo pode experimentar essa alegria, essa paz, essa vida que nenhuma morte é capaz de tirar de nós. Por isso, aquele que entrega a sua vida, perde a sua vida neste mundo por Cristo, esse recebe de Cristo a vida ressuscitada, e nós começamos a viver não depois da morte, mas já de alguma forma ainda nessa vida. E esse é o grande testemunho dos santos e santas de Deus que a Igreja coloca diante de nós como exemplos. Quem são eles? São aqueles que acolheram na fé a vida em Cristo e passaram a viver como ressuscitados, ou seja, na alegria, na entrega, no oferecimento, no amor. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia a graça de sermos cada vez mais semelhantes a Ele, e vivermos nesse mundo como Eucaristias vivas para a glória de Deus.